Beleza, valeu, Little David. Na próxima aula da SpaceX, você vai usar o mesmo exemplo para a adição? Vou continuar dele, é o Z igual a 8, raízes cúbicas do Z igual a 8. Bora fechar aqui então, né? Fechar e partir o lista. Partiu o intensivão, hein, galera? Eu vou fechar aqui o conteúdo e partir o intensivão. Equações algébricas. Equações algébricas. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Equações algébricas. Equações algébricas em símbolos é você pegar um polinômio e igualar a zero, tá? Pega um polinômio e iguala a zero. Quando você pega um polinômio e você iguala a zero, a partir desse momento você tem uma equação chamada equação algébrica. A partir daí, a partir do momento que você pega um polinômio e iguala a zero, tendo uma equação algébrica, aí você vai ter que lembrar que os polinômios são definidos em que conjunto? Conjunto dos complexos, né? Então, se um polinômio ele é definido no conjunto dos complexos, aí a gente pega e parte para o teorema fundamental da álgebra, ok? E o teorema fundamental da álgebra, então o que acontece? Quando a gente iguala isso aqui, o p de x, que é o polinômio, a zero, você pega lá o teorema fundamental da álgebra, o TFA. O que é o teorema fundamental da álgebra? Todo polinômio possui ao menos uma raiz complexa, tá? Aí, ó. Todo polinômio possui ao menos uma raiz complexa. Então, não existe equação algébrica que não tenha solução. Todas elas têm solução. Valeu? Professor, rápido, a gente termina a matéria hoje? Sim, já trouxe até a listinha, tá? A listinha do intensivão já começa hoje, Então, o teorema fundamental da álgebra, a partir do momento que você pega um polinômio igual a zero, você tem uma equação algébrica. Tendo a equação algébrica, teorema fundamental da álgebra, todo polinômio possui ao menos uma raiz complexa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar raízes complexas. Encontrando raízes complexas. Exemplo 1. P de x é igual a 5x a quarta menos 7x ao cubo mais 9x ao quadrado menos
menos 7. Menos 7x. Pronto, olha lá. Pessoal, veja, eu tenho um polinômio... Ah, tá. Observação. OBS. A quantidade... Não, aqui não vai caber, não. Vou colocar aqui, ó, observação. Observação. Qual é a observação? O grau do polinômio define a quantidade de raízes complexas o grau do polinômio define a quantidade de raízes complexas. Lembremos que as imaginárias Professor, equações algébricas está dentro do conteúdo do polinômio? é pós-polinômios. Então, se você pega qualquer livro didático que você pega, o que os autores fazem? Eles dão todo o conteúdo de polinômios, aí fecha o conteúdo de polinômios. Aí, com essa ideia de que o aluno tem a noção do que é polinômio, aí ele pega os polinômios e iguala a zero. Só que ele pega e isso se torna um outro capítulo dos livros, entendeu? Então, quando você pega um polinômio igual a zero, isso se torna uma equação algébrica, só que ele... Uma operação com o polinômio. Não é operação não. Desculpa, não é operação não. É você encontrar as raízes de um polinômio. Isso, pronto. Tá? Só que aí eles separam em capítulos, né, nos livros didáticos. Então ele dá todo o polinômio, ele fecha polinômios, todos os autores, eles fecham polinômios, capítulo, sei lá, 7. Aí capítulo 8, equações algébricas. Aí ele pega o polinômio, iguala a zero e começa a destrinchar o conteúdo de equações algébricas. É porque assim, a equação algébrica, ela é definida nos complexos. É diferente de uma equação do segundo grau, por exemplo. Porque... Então eles fazem gavetas mesmo, assim, nos livros, entendeu? Por isso que, às vezes, tem uma galera que entra com recurso, sabe, você perguntando isso aí, porque, por exemplo, se no enunciado da questão fala assim, a solução da equação abaixo aí qual conjunto? Aí tem que estabelecer o conjunto universo. Sendo uma função do terceiro grau lá, antes de dar polinômios, aí o delta sendo negativo não tem raiz real. Não tendo raiz real, se não for definido nos complexos, vai ter só uma raiz. Se tiver o delta negativo do terceiro grau. Entendeu? Lembremos que as imaginárias vêm com circunflexo, né? Ainda é assim, gente? Com a nova ortografia? Não, o verbo vir mesmo. Vem aos pares. Vem. Aí como é no plural é assim ainda, né? Eu não estudei ainda a nova ortografia. Vem aos pares. Ou seja, se A mais BI é raiz de P de X, então A menos BI também será. Galera, essa informação aqui é crucial. Por que crucial? Às vezes ele fala assim, 3 mais, considera que 3 mais i seja uma das raízes do polinômio. Aí, se ele for do quinto grau, é aquilo que a gente discutiu antecipadamente lá atrás, né? Ele tem 5 raízes
complexa. Ele é do quinto grau, tem 5 raízes complexas. Aí ele fala que 3 mais i é raiz. 3 menos i também é. Então você acaba reduzindo por Briot-Ruffini, você reduz um polinômio de grau 5 para de grau 3. E provavelmente o número 1 seja uma delas também, que é muito comum. Para ver se é número 1, são os coeficientes. Exato. Se é 0, é número 1. Perfeito. E é aqui, né? Eu Foi, foi sem sou querer. sério. Foi sem querer querendo. Ai, meu Deus, bom demais. Prometo que eu não vou colocar no 16 de novo, tá, Vinícius? Eu quase desci você aquele dia. Então nós temos aqui, veja, encontrando raízes complexas. Aí eu tenho um polinômio p de x e eu digo que ele vale isso. Quantas raízes complexas tem? Tem 4, porque é o grau do polinômio p de x. Grau de p de x é 4. Então tem 4 raízes complexas de cara. Então, pego o polinômio p de x igual a 0. Igualando a 0, vamos resolver a bagaceira. Vamos lá. 5x elevado a quarta menos 7x elevado a 3 mais 9x elevado a 2 menos 7x é igual a 0. Como em todos os coeficientes, como em todas as parcelas aqui, em todos os monômios, tem o x, com certeza quem é raiz? 0. Perfeito. Então o 0 é raiz. Tá? Então tem uma outra coisa muito bacana de se perceber também. Qual é o grau desse polinômio? 4. Qual é o menor expoente do x? 1. Todos eles têm x na parcela, não tem? Então, se o menor expoente é 1, então você tem uma raiz única que vale 0. Então, sei lá, se tivesse aqui um x elevado à sétima, e o último aqui fosse x elevado a 3, por exemplo, todos eles com x, né? X à sétima, x à quinta, x à quarta, x à 3 aqui. Tipo aqui, ó, x à 3. Então, o maior não seria 7? A menor não seria 3? Então, no caso, você tem 3 raízes complexas iguais a 0. 0. Entendeu? Então, a gente pega ali, você observa que se tem x em todas as desses monômios, observa se tem x. Identificou o grau, já sabe a quantidade de raízes, certo? Aí, se todos eles têm x, fica massa. Por quê? Porque você vai lá no x que tem menor expoente, aí olha para o expoente, aí tem raiz única igual a 0. Nesse caso aqui é 1. Mas se fosse 3, você tem uma raiz tripla igual a 0. No caso, só precisaria descobrir um. No caso, se fosse... exatamente. No caso lá do 7, aqui seria 3, né? Aí você descobriria 3, aí mais 4. Aí vai lá e soma os coeficientes. Aí se der 0, 1 é raiz. Está entendendo a ideia de que não existe uma fórmula, existem métodos que você vai, muitos deles por tentativa e erro, pelo menos da primeira raiz. Não vi ainda muitas questões da ESA em que você tinha que ir por tentativa e erro começando com 1. Geralmente na ESA fala assim, considerando que, sei lá, 2 é raiz do polinômio abaixo, encontre as outras duas. Então se ele for de grau 3, aí ele te dá uma, faltam quantas? 2. Aí você faz Briot-Ruffini, equação do segundo grau e encontra as outras duas. Então, na ESA, geralmente é nesse naipe aí. Pois bem, o menor expoente aqui do x é 1, né? Então, a gente vai colocar o x elevado a 1 em evidência. Valeu? Me ajuda aqui, então. X elevado a 1. Então, esse x aqui eu vou colocar em evidência. X que multiplica. Como é que fica aqui? 5x à terceira. 7x ao quadrado. 9x menos 7, fecha, igual a 0. Produto de dois números vai dar 0, um deles tem que ser 0. Então, x igual a 0, ou tudo isso aqui, né? 5x ao cubo menos 7x ao quadrado
mais 9x menos 7 igual a 0. Agora nós temos uma equação algébrica de grau 3. Então, com essa equação algébrica de grau 3, eu vou encontrar mais 3 raízes complexas. Juntando com essa, 4, que era o que a gente estava esperando, né? 4 raízes complexas. Pois bem, vamos lá, agora que vem a parte boa. Quando a gente olha para essa raiz, para essa equação algébrica aqui, você já tem que pensar assim, cara, a minha primeira tentativa é o número 1. Primeira tentativa é o número 1. Verificar se o número 1 é raiz. Como é que você faz isso? Soma os coeficientes. Soma os coeficientes. Então, primeiro você verifica se 1 é raiz. Então, vem cá, ó. Primeiro, então, depois que você descobriu essa raiz aqui, puxa para cá, ó. Aqui, ó, verificar se 1 é raiz. 2 pontos. Como é que você verifica se 1 é raiz? Somar, né? Somar os coeficientes. Vamos lá. Somando os coeficientes, como é que fica? 5 menos 7 mais 9 menos 7. Quanto que dá isso aqui? 0. Ok. Se a soma dos coeficientes resultou em 0, então, como a soma é 0, 1 é raiz. Ok? Pronto. Então, nós temos o x1, não é isso? Ó? Nós temos o x1 igual a 0. Nós temos agora quem? O x2 igual a 1. Então, só faltam mais 2 raízes. Ok? Então, x1 é 0, fatoração. Foi. Chegando nessa equação algébrica, primeira tentativa, verificar se 1 é raiz. Para isso, você vai somar os coeficientes. Deu 0, 1 é raiz. Confirmado, tá? 1 sendo raiz. Então, a minha segunda raiz é o número 1. Tá? Já a minha segunda raiz é o número 1. E a minha primeira raiz é o número 0. Fechou. Próximo passo agora é Briot-Ruffini. Briot-Ruffini. Ixi, Maria, eu sempre esqueço se é 2F, enfim. Deixa assim mesmo. Briot-Ruffini com x2, tá? Então, Briot-Ruffini com x2. Por que x2? Porque com 0 não vai dar bom pra gente. Vai só dar trabalho, tá? É um trabalho desnecessário. Desculpa. Até hoje, o máximo que chegou foi 3. Assim, se chegar ao 4º grau, aí vai ser... Assim, a minha aposta é que seja tipo fatorar, entendeu? Se chegar tipo assim, 5º grau, aí vai mandar um... Tipo, aí seria, vamos lá, x elevado a 5, né? Aí seria x elevado a 4, não é isso? X elevado a 3. Aí ele mandar o último aqui, x elevado a 2. Porque aí você tem 2 raízes iguais a 0. Aí você reduz o grau do polinômio. Então, se 2 raízes são iguais a 0, você colocaria o x2 em evidência, entendeu? Aí aqui seria quanto? x3, x2 e x, né? E aqui 1. Isso, bem aqui assim. Então, aqui essa aí pode acontecer. Mas veja que a ideia é cair no x3, ó. Então, na ESA, tá? A ESA vai explorar assim. Eu já vi na SPSEC de dar um polinômio de grau 4 em que nem o número 1 era a primeira raiz. Entendeu? Nem o número 1 era a primeira raiz. Aí você tinha que testar o número menos 1, que era o próximo, geralmente, né? Mas tem as combinações dos divisores do termo independente com o termo coeficiente dominante. Aí a gente faz essas combinações. Por exemplo, aqui é 7, né? Aqui é 7. E aqui é 5. A gente pega todas as combinações dessas frações 7 sobre 5. Depois a gente vai chegar nisso daí. Mas vamos aqui, ó, vamos pegar focar na ESA. O modelo da ESA, tá? Então, o Briot-Ruffini com o x2. Como é que é o Briot-Ruffini com o x2? Lembra do Briot-Ruffini que aqui no começo vem o... O que vem aqui no... Que número que a gente colocava aqui? A raiz do divisor, lembra? Não é isso? Do divisor, que era o divisor de grau 1.
Quanto que é o P de 1 aqui? Quanto que é o P de 1 aqui? 0, né? P de 1 é 0. Se você somar os coeficientes, vai dar 0. Então, P de 1 é 0. Então, isso quer dizer o quê? Primeiro, que 1 é raiz, certo? E pelo teorema do resto, pensando nisso, pelo teorema do resto e da Lambert, este polinômio é divisível por x menos 1. Por que divisível? Porque a divisão, quando você aplicou o teorema do resto, aí deu 0 lá no final. Então, ele é divisível. Então, por que o 6 é divisível por 3? Porque na divisão o resto é 0, entendeu? Então, para um polinômio ser divisível por outro, na divisão o resto tem que ser 0. Então, pelo teorema do resto, Breuil-Ruffini, no final tem que dar 0. Lembra de tudo isso? Eu estou tentando puxar lá da última aula lá, de polinômios. Beleza? Então, vamos chegar aqui, ó. Uma mistureba de conteúdo, né? Mistureba. Então, você pega a raiz, ó, joga a raiz para cá, tá? Pega a raiz e coloca bem aqui assim. Então, vamos colocar a raiz aqui. Então, vou colocar aqui o número 1, que é a raiz, uma das raízes, certo? Aqui eu coloco os coeficientes dessa equação. Só que tem que estar completo, né, gente? Lembra disso? Quando é que é permitido usar Breuil-Ruffini? Quando no caso, o P de x tem que estar completo. Ele está completo aqui? Ó, x3, x2, x1 e x elevado a 0, né? Está completo, não está? Então, eu vou colocar todos os coeficientes aqui, ó. Quais são eles? 5, menos 7, 9 e menos 7. Faz a divisão, né? Aqui tem que dar quanto? Aqui tem que dar 0. Aqui tem que dar 0, tá? Por que tem que dar 0? Porque 1 é raiz. 1 sendo raiz, esse polinômio é divisível por x menos 1. Ixi, mas agora há pouco você falou que foi esse. Sim, mas esse daqui é esse fatorado, né? Tá? Fatoração entra aqui também, né? Tem que lembrar dessas paradas de fatoração. Entra tudo aqui nessa parte de polinômios. Mas vamos lá. Cascudinho? Lembra do cascudinho? Pá! No 5, né? Aí ele cai pra cá. Beleza? Então caiu, ó, cascudinho no 5. Veio pra cá. Qual é o método de Breuil-Ruffini? Multiplica e soma com o próximo. 5 vezes 1. 5 menos 7. Menos 2. Multiplica, soma com o próximo. Menos 2 vezes 1. Menos 2 mais 9. Olha que lindo. 7 vezes 1. Menos 7. 0. Ok? Então, isso prova que duas coisas. Prova que 1 é raiz dessa equação. Quando você faz isso, ó, prova que 1 é raiz. Prova que P de 1 é raiz. Prova que esse polinômio é divisível por x menos 1. X menos 1. X menos a raiz. Lembra que aqui é o divisor, lembra? Não é o divisor? Se aqui for x menos 1. X menos 1. E se o resto aqui for 0, seja qual for o P de x, vamos lembrar aqui, ó, você está pegando o P de x dividindo por x menos 1, aí você encontrou o resto igual a 0. O que isso quer dizer? Isso, que esse P de x é divisível por x menos 1. Ou P de x é múltiplo de x menos 1. Certo? De onde diabo você tirou esse x menos 1, Steve? É aqui, ó. A raiz não é 1? A raiz é 1? Então, você pode transformar isso num polinômio. X menos a raiz. Quando eu trouxer aqui polinômios fatorados, né? Que é a forma de você escrever um polinômio na sua... você escrever um polinômio na sua forma fatorada é x menos o x1, que multiplica x menos o x2, que multiplica x menos o x3, que multiplica x menos o x4, ou seja, todas as raízes, tantas quantas forem. Quantas raízes vai ter aqui? 4 raízes. Então, daqui a pouco a gente vai escrever esse. Depois que a gente encontrar as 4 raízes, aí eu vou pegar e vou escrever o que eu estou falando para vocês. A gente vai colocar na forma fatorada e vai encontrar esse polinômio na forma fatorada, porque aqui ele não está na forma fatorada. A gente vai encontrar. Não perca os próximos episódios. Pois bem, qual é o grau aqui? Qual era o grau aqui? 4. Reduzimos 3. E faz Breuil-Ruffini, reduz para o 2. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. São os coeficientes de uma equação do segundo grau. Aí você pega assim, ó. Do segundo grau, como é que fica? 5x² menos 2x é igual a
Lindo, né? Demais. Então aqui já, o esquema, o Brio Ruffini já te ajuda a montar também, tá? Então já fica assim, ó. 5x ao quadrado menos 2x mais 7 tem que ser quanto? 0. Vamos testar aqui só para desencargo de consciência. Vamos testar aqui a falsete, só de desencargo de consciência. 5 vezes 7, 35. Produto 35 soma menos 2. No caso, soma 2. Produto 35 positivo, né? Tem que ver isso. O produto tem que dar a falsete. A falsete seria assim, ó. X ao quadrado menos 2x mais 35, certo? Produto 35 soma 2. O produto tem que dar mais 35, soma 2. Vamos lá, produto. Para o produto dar positivo, duas possibilidades. Quais são? Ou os dois positivos ou os dois negativos. Aí esses dois números somados tem que dar mais 2. Me fala dois números positivos cuja soma é 2. 2 positivos, a soma tem que dar 2. É quebrado, né? Quebradão. 2 negativos cuja soma dá 2. Piorou, mais quebrado ainda. E tem como? 2 negativos a soma dá 2? Tem não tem jeito. Tá? Então vamos agora. Falsete deu ruim. Falsete deu ruim, não deu? Então é Bhaskara agora. Tá roçando muito na camisa. Tô com medo de mexer aqui gigante. O último eu quebrei. Vou fazer assim. Vai ficar roçando na pele. Vê se melhorou aí, Victor. Pra gente, por favor. Delta. Bora, Deltinha. Vamos lá. B ao quadrado. 4. Menos 4 vezes 5 vezes 7. 140. 140. Menos 136. Menos 136. As outras duas raízes são o quê? Imaginárias. Entendeu? 136 fatorado, 136, 136 fatorado, por 2, 68, por 2, 34, por 2, 17, por 17, dá 1, certo? Duplas de 2, duplas de 2, foi ótimo, né? Esse aqui sai da raiz, saiu da raiz 2, né? Quem ficou na raiz? 2 vezes 17, quanto que é? 34. Então, tirando 136 da raiz é 2. Oi? Fazendo a raiz quadrada de 136 é 2 raiz quadrada de 34, tá? Mesma coisa. Deixa eu colocar mais organizado aqui, galera, olha, para não ficar... Vamos lá, vamos fazer de novo aqui para não ficar uma coisa muito na história. Vamos lá, por 2 dá quanto? 68, tá? Por 2 dá quanto? 34. Por 2 dá? 17 é primo? 1. Beleza? Como aqui vai ser raiz quadrada do delta, já estou adiantando. Então, raiz quadrada do delta, o que formou par, sai um deles, que no caso da raiz é o número 2. Fica dentro da raiz o 2 vezes o 17. Pronto, fiz com mais tranquilidade. Então, esse aqui fica dentro da raiz, esse aqui fica fora da raiz, tá? Vamos lá. Então, vai ser x é igual a menos b, não é isso? Menos 2. 2, mais ou menos 2 e raiz de 34. Dividido por 2 vezes 5,
10. 2 vezes 5, 10, certo? Eu não entendi nada que você fez aqui. Vamos lá. Primeiro, aqui a gente está vendo que está... Eu vou pedir para o Little Dave arrumar aqui. Obrigado, Vinícius. Aqui é negativo, lembra, galera? Que raiz quadrada de um número negativo vai sair um i aqui, lembra disso, da aula passada? Né? Vai sair um i, porque aqui dentro é i ao quadrado, aí vai sair i. Show? Aula passada não, né? Aula retrasada, antes do recesso, números complexos. Então, raiz quadrada de um número negativo sempre vai ter um i aqui do lado de fora. Esse 136 eu decompus aqui, ó. Decomposto, formou dupla por ser raiz quadrada, saiu 2. Esse não saiu, 34 lá dentro. Tá? Então, fora da raiz 2, fora da raiz o i, e dentro da raiz 34. 2 vezes 5, que é 2 vezes o a. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Só que nós é malandro, né? E a malandragem diz assim, ó, tem 2 aqui? Tem 2 aqui? Tem 2 aqui? Tchau. Não é ficar tchau. Então, cortando, 2 por 2 dá 1, não é isso? Mais ou menos. 2 por 2 dá quanto? 1, raiz de 34. Quem que sobrou? 5. Bom, isso aqui é x igual a 1 mais ou menos i raiz de 34 sobre 5. Só que estamos falando de polinômios. Tem duas raízes que são imaginárias, são essas duas aqui. Como é que a gente escreve uma raiz imaginária, um número imaginário, na sua forma algébrica? Porque aqui está nos tendendo a perceber que é escrito na forma algébrica. Sim ou não? Aí eu preciso representar isso aqui na forma algébrica. Vai ser o x3, vai ser o x4, né? Ó, x1, 0, x2, 1, x3. Vamos lá. Vou trazer para cá. Ó. Logo, quem é o x3? I sobre 1 sobre 5, perdão, né? Eu falei I, mas é 1. 1 sobre 5, mais, valeu. Raiz de 34 quintos de I. Então, você coloca o I separado aqui, né? Isso. Aí, quem vai ser o x? Quem vai ser o x4? O x4 vai ser 1 quinto menos, né? Raiz de 34 sobre 5 i. Oi, perdão? Não, porque na forma algébrica tem que ficar assim, separado. Ele separa a parte real, né? E a parte imaginária. Deixa bem claro quem é. Valeu, Victor. Aí eu tô segurando o microfone e ele tá falando, tá. Aí eu tô falando, deixa na camisa mesmo, porque tá arrastando do mesmo jeito. Eu tô segurando aqui. Valeu, Victor. Obrigado, querido. Pronto. Aí é o seguinte, galera, veja bem. Polinômio, equação algébrica na sua forma fatorada, ou polinômio na sua forma fatorada. Vamos colocar assim, ó. Equação... Oi? Deixa eu dar uma reiniciada. Vitor, vê se melhorou aí, Vitor, meu filho. Beleza.
galera, olha só. Então, toda equação algébrica você consegue reescrevê-la na sua forma fatorada. Como é que é na forma fatorada? Você sempre pega o x, tira a primeira raiz, multiplicado pelo x, tirando a segunda raiz, com a terceira raiz, com a quarta raiz, até chegar na raiz de índice, chegar na raiz de índice n. Quem é o n? Quantidade de raiz, é o grau do polinômio. Então, n é o quê? Grau do polinômio. Quantas raízes tem? N. Ok. Então, aqui nesse caso, do exemplo 1, como é que a gente pode fazer? Pois bem, a gente tem aqui, ó, x menos a primeira raiz, que é quanto? 0. E aqui, x menos a segunda raiz, quanto que é? 1. Agora aqui, ó, cuidado, né? Parênteses, x menos... Vamos lá. X menos isso aqui, ó. Quanto que é x menos isso? X menos 1/5 menos raiz de 34, não é isso? Já estou distribuindo já. Já estou distribuindo o... Tá vendo aqui, ó? Já estou distribuindo o menos, esse menos da fatoração, né? Isso, eu já estou distribuindo aqui, ó. Fica menos aqui, fica menos aqui. E isso agora multiplicado por x menos 1 sobre 5 mais raiz de 34 sobre 5 e igual a 0. E aquela... primeiro, teorema fundamental da álgebra. Todo polinômio possui pelo menos uma raiz complexa, certo? O grau do polinômio determina a quantidade de raízes complexas. Massa. Observação, o grau do polinômio define isso e lembremos que as imaginárias vêm aos pares. Ou seja, se A mais BI é raiz de P de x, então A menos BI também será. Aí a gente está vendo aqui, olha. Isso aqui é o x3, é a terceira raiz, olha. A mais BI, né? Essa aqui é uma raiz. O conjugado dela também é. Só que isso aqui a gente fez conta. Né, fazendo conta a partir desse tanto de bagaceira que a gente fez ali, dessas continhas. Mas a gente percebe que é verdade mesmo, tá vendo? Não tem como fugir. Então, se um número imaginário é a raiz de um polinômio, de uma equação algébrica, o seu conjugado sempre será também uma das outras raízes. Então, na forma fatorada, nós temos isso daqui. Só que quanto que é x menos 0? X, né? Então, isso aqui, para reescrever, isso aqui fica x que multiplica essa bagaceira toda aqui. Tá? Vamos trazer para cá. Então, vamos colocar x aqui. Ó. X. Steve, tem um A aqui, né? Tem um A aqui. Bom, esse A, galera, ele vai servir para você encontrá-lo quando você não tiver o polinômio escrito. Aqui a gente está vendo que ele é o polinômio escrito, né? No começo aqui a gente está vendo que o coeficiente dominante, qual é? É o número 5. Como se você estivesse assim, caramba, então... E o interessante de tudo é que você tem um denominador 5 aqui, ó. Se você quiser multiplicar por 5 isso aqui, pode? Se você quiser, pode? Pode. Então, porque 5 vezes 0 vai dar 0. Aí aqui fica 5x e acabou, né? Beleza? Porque a multiplicação não distribui sobre a multiplicação. Então, se eu coloco 5x aqui, ó, 5 aqui, se eu multiplicar isso aqui por 5, aqui fica 0. Então, aqui fica 5x. Mas eu não vou distribuir aqui, não? O 5 que eu vou multiplicar, eu vou distribuir aqui? Não. Ou você coloca o 5 multiplicando aqui, ou você coloca multiplicando o x menos 1, ou você coloca aqui e assim sucessivamente. Beleza? Porque a multiplicação não distribui sobre ela mesma. Então, se eu colocar o 5 aqui, eu não posso multiplicar por esse e por esse aqui, não. Eu multiplico por um deles. Lembra dessa propriedade da distributiva? Vocês lembram? Então, assim, olha, a multiplicação, ela não distribui sobre ela mesma. Chico, você está falando grego pra caramba, filho. Eu não estou entendendo o que está falando, não, cara. É assim, ó. Eu tenho um número 2. Esse número 2, eu vou dizer que ele vai multiplicar 3 mais 5, certo?
distributiva. Deixa de ser bobo, cara. 3 mais 5 dá 8, vezes 2 é 16. Mas não é essa a proposta não, tá? É entender o que é a propriedade da distributiva. Isso daqui é a propriedade, a multiplicação, ela distribui sobre a adição, entendeu? Então você distribui mesmo. É isso. Então a multiplicação, ela distribui sobre a adição, que por sua vez vai distribuir a subtração. Porém, a gente não pode distribuir nela mesma. Então se aqui for um sinal de vezes, a gente não pode falar assim, isso aqui, Chico, tá fácil. É 2 vezes 3 vezes 2 vezes 5. Tá errado? Bagarai, né? Como diz, tá errado demais. A multiplicação, ela não distribui sobre ela mesma. É uma premissa, é uma propriedade importantíssima que a gente viu faz tempo. Eu fui lá no 4º ano do ensino fundamental, faz muito tempo. Eu que não lembro mesmo. E aí, então, isso aqui, no caso, não vai distribuir. Então, seria só, ou assim que você escreve 2 vezes 3, né? Vezes 5, ou 3 vezes 2 vezes 5. Aí acaba entrando qual a propriedade aqui? A comutativa, né? Então acaba entrando a comutativa. Que a ordem dos tratores não altera o viaduto. A ordem. Não entendi, ele falou tratores. Não, mas é mesmo. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Para os nerds, é a ordem dos fatores não altera o produto, né? Para os nerds, né? Só que a gente não é nerd, a gente só quer passar. Vamos lá, vamos partir para essa premissa agora, para esse tipo de questão aí. Vai ter a opção do menos 1, né? Que você falou também. Aí a próxima tentativa seria o menos 1. Quando eu tenho um básico exato, algum número imaginário? Não, aí você não tem. Entendeu? Porque nesse. Exato. Pronto, fechou. Sempre aos pares. É um e o seu conjugado. É um e o seu conjugado. Então, é importante chegar com essas teorias lá, né? Porque você chega com a teoria lá na prova, é top demais. Então vamos pegar aqui Vinícius, aqui uma. Desculpa. Professor, eu não entendi o A. Cadê o A desse? É o X aqui? Não, seria, por exemplo, tá vendo aqui que é 5? Se a gente fosse desenvolver esse produto aqui todinho, sabe? Então, se a gente fosse desenvolver esse produto todinho aqui, o 5 vai aparecer bem aqui, ó. Entendeu? E é um É o termo coeficiente dominante. É o coeficiente do x de maior expoente. Mas ele naturalmente vai surgir. Ele vai surgir, exatamente. É isso. Se a gente fizer aquela distribuição toda, aquela bagaceira toda, ele vai aparecer bem aqui. Assim, do jeito que ela fica bem assim, ó, desse jeito. Você está falando aqui nas equações algébricas ou lá em polinômios? Polinômios é assim, quando você vai dividir um polinômio por outro e esse outro é grau 1. Toda vez que o divisor, da divisão de polinômios, toda vez que o divisor for um polinômio de grau 1. Onde? Não, aí aqui é tipo assim, é um recurso, sacou? Apego. Aqui é um recurso. Aqui é assim, Breuer-Ruffini a gente usa como recurso para reduzir o grau do polinômio. Então ele é usado exclusivamente para reduzir o grau do polinômio. Beleza? Vamos aqui para exemplo. Todo ano só. Só todo ano. Polinômio cai todo ano. É pra ele. Pra tu? Quem vai fazer dor de cabeça?
Pronto. Aí o que você estava pedindo. Se a gente olhar para essa equação algébrica, então a gente precisa saber como é que eu vou resolver essa bênção aí. Se a gente pegar aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui menos 6 dividido por 1 aqui, tá vendo? Esse aqui é o termo independente, né? E aqui é o coeficiente dominante. Se você pegar o menos 6 e dividir por 1 dá quanto? Menos 6. Então, as nossas tentativas, elas se resumiriam a todos os divisores do menos 6. De novo, tá? Porque é o que eu falei para vocês, não tem fórmula. O que tem é tentativa e erro. Para a primeira raiz é tentativa e erro, só que alguns conceitos nos ajudam, né? Por exemplo, você está lá fazendo a prova, tá meio que desesperado. Enfim, terminou a parte de geografia, que era o seu, né, desgramado que estava te atentando lá. Terminei geografia, agora eu vou pensar aqui naquelas questões de matemática que eu deixei para trás lá, porque prova de concurso é assim, né? Você tipo faz um arrastão das que são muito fáceis, vai embora na prova, pô. Vai embora, pega as fáceis zonas assim, fácil mesmo, fácil, arrocha, até o final da prova. Aí volta para as medianas e vai subindo o nível. Você tem que fazer todas as questões, tá? Aí no final, bizu do chute, né? E aí, pois bem, você está lá fazendo a prova, aí você se depara com essa equação algébrica. É uma prova que as questões são de múltipla escolha, né? Aí você fala, as raízes da equação algébrica abaixo são. Aí você, vou testar, pô. Vou testar, né? Tá lá da letra A até a letra E na prova. Vou testar. As 3 que aparecer lá, vou testar. Mas eles estão malandros, professor. Hã? Agora eles estão malandros. Eu sei, pô. A soma das raízes são... Eu sei. Não, mas aí tem como eu vou trazer os conceitos das relações de raça, vai ver que Paulo, era só isso. Fica mais fácil com as relações de Girard, fica fácil pra caramba. Vamos lá. E aí, qual é a sua primeira tentativa? Assim, digamos que eu não tenha falado das raízes racionais, né? Das tentativas racionais, que é o que a gente fala, que você pega o termo independente, divide pelo coeficiente dominante, esse resultado são as suas se resume às tentativas. Quais seriam esses tentativas? São os divisores desse resultado. Então, por exemplo, menos 6 dividido por 1. Menos 6. Então, as suas tentativas seriam todos os divisores do menos 6. Entendeu? Quais são os divisores do menos 6? Positivo e negativo, tá? Menos 1 e 1. Entendeu? Quem mais? Menos 2 e 2. Menos 3 e 3. Menos 6 e 6. Então, você tem 8, né? Eu contei aqui, mas é o dobro, né? É positivo e negativo. Legal. Aí, caracas, então se resume a 8 tentativas. Vai de baixo, né? Vai de baixo. Qual é a sua primeira tentativa? 1. Lembra que é 1 e menos 1? Então qual é a primeira? 1. Vai lá. Para 1. Aqui, ó. Somos coeficientes. Vê se dá 0 lá. Não dá não, né? Pois é. Deu 0 não. Foi sem querer, viu, gente? Não deu 0. Então 1 é raiz? Nope. Próxima tentativa. Menos 1. Vai lá. Quer o macete do menos 1? Eu criei, mas não sei se é útil não, tá? Não, tipo assim, eu olho o expoente. Expoente ímpar, eu troco o sinal, expoente par, mantém o sinal, entendeu? É tipo, eu uso esse daqui, ó. Porque qual é o... Isso aqui não é macete não, isso aqui é a teoria, tá? A soma dos coeficientes, se der 0, a raiz é 1. Aí eu peguei esse teorema e tentei criar um macete. Eu não sei se ele tem utilidade. Para mim tem porque eu faço. Tipo assim, eu uso esse mesmo aqui. Só que quando o expoente é ímpar, eu troco o sinal. Quando ele é par, eu mantenho. Tipo assim, ó. Qual é o expoente aqui? É 3. Então eu troco o sinal aqui. Qual é o coeficiente aqui? 1. Troco o sinal. Menos 1. Qual é o expoente aqui? Par, né? Mantém o sinal. 2. Entendeu? 2 menos 1. 1. Então, memoriza 1. Expoente. Ímpar. Troca o sinal. 5. 5 mais 1. 6. Menos 6. 0. Menos 1 é raiz. Então, se você quiser, pode depois treinar, aí você me avisa se foi bom. Porque eu faço assim, entendeu? Quando eu vejo, expõe
Eu tento 1, soma dos coeficientes, não deu 0, o próximo é o quê? Menos 1. Aí o que eu faço? Expoente ímpar, troco o sinal. Expoente par, mantenho o sinal e somo. No caso dos coeficientes, né? Por isso eles vão 1 e menos 1 sempre testando. É, porque o resultado aqui vai dar possivelmente um número inteiro, né? É. Aqui não deu, aqui foi maldade, né? Porque aqui, olha só a sacanagem dessa questão que eu fiz aqui. É, pois é. Porque que 7 dividido por 5, 7 dividido por 5 é 7 quintos. Quais são os divisores de 7 quintos, sendo que é uma fração? Pô, o único é o número 1, né? Ou o inverso dele também. Porque vai dar 1, né? Mas você vai testar o inverso vai ficar ruim. Aí quando a gente testou 1, deu certo. O próximo divisor seria o menos 1. Estão entendendo o raciocínio que eu falei agora? Se eu falei muito rápido, você avisa que eu acelero, tá? Beleza? Mas de boa, assim não vai cair nessa. Tende a ser. É tipo assim, é tipo aquele lance de recorrência. O número 1 aparece uma quantidade gigantesca de equações algébricas. Aí o número menos 1 já aparece uma quantidade pequena, porque nem as pessoas que elaboram a prova querem ter trabalho, pô. E dá trabalho, né? Porque você viu que eu demorei um pouco para fazer essa? Essa aqui eu demorei mais tempo para montar do que essa daqui, ó. Que eu já fiz assim, não vou somar os coeficientes, tem que dar 0. Eu só fui trocando aqui, ó. Mas essa aqui eu tive que pensar que se for ímpar, troca. Se for par, mantém, né? Demora um pouco. Então vamos lá. Menos 1 é raiz? Aliás, a propósito, quantas raízes tem? Complexas, 3. Possibilidades? 2 imaginárias e uma real ou 3 reais. Show de bola. Então, uma já é real, né? Uma já é real. Quem é? Menos 1. E agora? Se tem 3 raízes, você já tem uma, que é o menos 1, para onde você vai agora? Pá! Abriu o rufinho. Na hora. Testou aqui, ó. Opa, é raiz, pô. Vou fazer de novo. Massa, beleza, vai lá. Pá! Abriu o rufinho. Não, não é. Não é raiz. Agora no caso desse x mais 1, que eu falo x menos 1. Isso, é na hora de colocar na fatoração? Ou você está falando no... Você falou que é divisível por x. Ah, entendi. Isso. Porque são 2 conceitos, né? Na fatorada fica x mais 1 e ele é divisível por x mais 1. Perfeito. Porque o P de menos 1 é 0. Aí usa o teorema do resto. Tá vendo o tanto de coisa, Sara, que está reunindo? É porque assim, olha, menos 1 é raiz? Quanto que é o P de 1? Desculpa, P de menos 1? 0. Se você substituir aqui, ó, P de menos 1 não deu 0? Então, P de menos 1 é 0. Então, pelo teorema do resto, o P de menos 1 sendo 0, pelo teorema do resto, o resto é 0. Se o resto é 0, é divisível. Porque assim, por que o 6 é divisível por 3? Porque o resto é 0, entendeu? Aí a gente usa 2 teoremas, né? Então buga muito, né? Mas vamos de novo? Rapidão aqui, porque não pode perder aqui. Cara, tô arrepiado só de imaginar. Se você chegar com esses conceitos pequenininhos na prova, tipo, você fica rindo lá, a galera acha que tu tá drogado, sacou? Porque tu fica rindo assim, porque esse bicho tá... que esse bicho tá rindo aí, velho, desgramado, sai daqui, rapaz. Eu tô aqui deprimido e tô rindo, velho. É porque rola muito, já aconteceu comigo, pô. De eu estudar tanto pra uma prova de concurso, eu ficava rindo na prova. Entendeu? E os caras brigando contigo. Não, eu ficava rindo assim, parecia que eu tava tirando onda. Mas não era, porque eu tava feliz porque tinha dado certo. Eu estudei pra caramba, filho. Tinha concurso que eu estudei muito. Bom, vamos lá. Então, retomando a ideia. A gente está vendo aqui que substituindo o x por menos 1, com esse macete maluco aqui do Steve Jones, expoente ímpar, troca o sinal, né? Expoente par mantém o sinal dos coeficientes. Depois você soma. Ah, testei, Steve, menos 1 é raiz. Menos 1 é raiz. Bom, se menos 1 é raiz, significa que P de menos 1 é 0. Aí volta lá no teorema do resto. Lá da parte de polinômios. Pelo teorema do resto, o P de 1, o resultado é o resto. Lembra disso pelo teorema do resto? Quem é que lembra aí? Teorema do resto. Ó, TR, o que é TR? Teorema do resto. O P de alfa sendo beta, né? Isso aqui é o teorema do P de alfa, tá? Sendo beta, esse beta é o resto. Sacou?
em qualquer polinômio. Em qualquer polinômio. P de alfa é beta, então beta é o resto. Só que isso aqui é na divisão de P de x por x menos alfa. Porque alfa está aqui positivo, né? O alfa não está positivo? Então, na divisão de P de x por x menos alfa, grau 1, tá vendo? Grau 1, x menos alfa, por x menos alfa, então, alfa sendo raiz divisível. Se beta for o quê? Se beta for zero. Tá? Porque quando você faz divisão de um número por outro e encontra o resto igual a zero, significa que... No caso, esse x menos a raiz é sempre isso. É, Aí, no caso, vai ser x mais 1 e menos. exatamente. Então, esse polinômio, que na verdade até aqui é um polinômio, né? Depois que você iguala a zero, que passa a ser uma equação algébrica. Então, esse polinômio aqui, ele é divisível por x mais 1, porque o P de menos 1 é zero. Aí é porque você junta dois conceitos. Você pega o conceito do teorema do resto com divisibilidade. Né? Bora abrir o Ruffini agora, vamos que vamos. Eu não sei as outras duas raízes não, tá? Eu nunca sei, na verdade. Eu sou muito burro. Aqui vai ser... Quem é que vem aqui? Menos 1. Tá completo ali, gente? Pode ir na fé? Ok. Vai. 1. 2. Menos 5. Menos 6. Divide, né? Quanto tem que dar aqui? Amém, né? Cascudão? 1 vezes menos 1. Menos 1 mais 2. 1 vezes menos 1. Menos 1 menos 5. Menos 1 vai dar. Ok? 0, né? Então deu quanto aqui? 0. Era do terceiro grau, certo? Breuer-Ruffini, reduz para qual? Ah, não foi muito rápido? Desculpa aí, mestre. Aí, fui rápido e falei em alemão, né? Espera aí só um pouquinho. Desce aqui, ó. Vamos dar um cascudo aqui no 1, certo? 1 vezes menos 1. Menos 1. Aí você soma com o próximo. Tá? Menos 1 somado com 2. Dá 1 positivo. Valeu. Aí repete o processo. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1 somado com menos 5. Menos 6. Repete o processo. Menos 6 vezes menos 1. Mais 6, menos 6, 0. Melhorou, né? Aí agora isso daqui é uma equação do... desculpa, isso aqui são os coeficientes de uma equação do segundo grau, igual a zero. Então você vem aqui, eu já sei que x1 é menos 1, né? Vamos descobrir x2, x3. Então vai ser x ao quadrado mais x... Cara, não boto fé não. Nem precisou, né? Produto menos 6 soma 1. 2 e menos 3. Então, 2 ou menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 menos 3, menos 1. Tá certo, né? Logo, você tem que o x1 é menos 1. x2 é 2. E x3 é menos 3. Nenhuma imaginária. Cagada. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos escrever na forma fatorada, tá? Para treinar aí. Isso aqui é a parte de equações... Na verdade, isso aqui é a parte... Sabe, ficou meio assim no começo, esse bate-bola ficou legal, por quê? Porque isso aqui, da parte de polinômios e equações algébricas da prova da ESA, foi esse bate-bola nosso aqui. Entende? Se a gente pegar a recorrência dos conteúdos de polinômios e equações algébricas, foi esse bate-bola agora. Teorema do resto, divisibilidade, Breuer-Ruffini, encontrar as raízes e é o que a gente vai ver já já. Giraffa foi um gênio. Todos eles, né? Me deram emprego também. Na forma fatorada, como fica? X menos 1 fica x mais 1. X menos 2. X menos 2 e x mais 3. É uma outra forma que a gente usa para montar equações algébricas. A gente, quando monta questões para a galera, eu jogo aleatório nisso aí.
um x menos 7 sobre 2 aqui, x mais 3. Para não dar... Porque assim, quando eu quero que 1 não seja raiz de cara e nem menos 1, porque ali eu fiz realmente só quando eu fui montar para vocês. Mas se eu fosse montar, sei lá, para intensivão, aí eu ia colocar de modo que o 1 não fosse raiz nem o 2. Tipo, nem 1, nem menos 1 e nem o 2, entendeu? Que são as primeiras tentativas. Não, galera, não é por maldade, é para treinamento. Aí você tentei o 1, Steve, não deu. Tentei o menos 1, desgramado, não deu. Tentei o 2, não deu, sacana. Aí a gente vai ver aquele lance do teorema dos divisores, né? Os divisores de quem? Os divisores da fração Q sobre P. Nos livros falam isso, né? Sejam Q e P números inteiros, não sei o que e tal, pá. Aí as suas tentativas se resumirão aos divisores do resultado da divisão do termo independente pelo coeficiente dominante. Aí você monta esse conjuntinho, não sei o que, vai tentando. Só que na prova você lembra disso. Você vai rasgando lá e tentando fazer as divisões. Vamos lá, então é isso. Então vou deixar para vocês aí, ó. Relações de Girard. Esse bicho aqui foi foda, porque ele foi o matemático que conseguiu relacionar as raízes de uma equação algébrica com os coeficientes. E detalhe, ele fez isso para índice N, ele montou um algoritmo cabuloso. Acho que eu só decorei esse algoritmo só para fazer a prova da faculdade, nunca mais eu vou saber. Toda vez eu fazia as combinações, que é muito escroto. Eu vou mostrar para vocês aqui as relações de Girard para equações de segundo grau. Então eu vou colocar assim, ó, segundo grau. Para essa ter equações seguintes, mas a gente não, para essa até 3. Tá? Persex até 4. Mas é combinação. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser essa combinação. Aqui, segundo grau. Como é que é uma equação algébrica do segundo grau? Tá? Equação do segundo grau. Equação do segundo grau é coisa de BP. Ninguém tem nem BB aqui, só tem sargento. Ok? Sargento efetivo, né? Tem que se ligar nisso, né? É efetivo, né? Tem possibilidade. Então aqui vai ser uma equação algébrica de segundo grau, ax ao quadrado mais igual a zero, certo? Raízes complexas? 2. Com certeza, 2 reais ou 2 imaginárias. E essas 2 reais podem ser distintas? Tá vendo? Aí tem que estar trazendo. Estudo do discriminante. É o delta. Duas raízes. Ela vai ter só uma raiz, professor. O que você fala pra ela? Cuidado. Veridas. Quem foi que falou que também podia ser? O Thiago falou que. Foi o Thiago. Acho que no estudo de parábolas é iguais e no outro estudo é uma só. Isso mesmo. Vamos lá. Mesmo porque ele é doutor. São 3 zeros. Mesmo porque. Não é só um que é zero. Mesmo porque ele é doutor. Você acha que eu vou falar o quê? Não vou nem. O que ele falar, filho, já era. Nem sei se ele é certo, se é errado. O Thiago falou? Não, relaxa, filho. O Thiago falou, meu filho, para. Cala a boca aí. Não, preguiça. E se eu fosse. A gente gosta de matemática, mas o Thiago. Ele é tarado. Cara, eu era tarado, assim. Eu era muito tarado, assim, por matemática. Não, aí eu fui, tipo assim, não, é porque eu, assim, é igual eu tava falando com a galera hoje mais cedo, tava falando de grana hoje, né? Esse lance de correr atrás da grana, eu já gastei dinheiro pra caramba, já tive carro massa, tênis massa, roupa massa. Aí eu tô numa vibe assim, poxa, tá massa se eu usar um quichute, entendeu? O meu investimento hoje é nos meus filhos. Eu tenho 4, então toda a grana que eu ganho é pra investir na educação deles. Então. O Thiago fala engraçado. Pô, isso aqui tá muito doido, é uma masturbação mental. Não, mas é sério, tem uma paranoia que só ele entende.
Masturbação mental é inútil. É o senhor? É eu que falo. É porque masturbação mental é Não, inútil. mas esse Masturbação mental eu chamo de inutilidade, né? Então é inútil ter essa masturbação mental, é só para se divertir mesmo. As relações de Girard, esse cara aqui, então, ele relacionou as raízes de uma equação algébrica com seus coeficientes, não importa o grau. Então, na equação do segundo grau, o que ele fez? Primeiro, produto x1. Quantas raízes tem? Com certeza 2, né? Beleza. Então, x1 vezes x2 vai dar aqui, ó, C, que é o termo independente. Olha, desculpa, eu vou ensinar errado, aí você, quando eu falo ensinar errado é didaticamente, tá? Didaticamente para você seguir uma sequência, falar assim, não, vou seguir essa aqui, eu vou acertar todas. Então você começa sempre pela soma, combinado? Por que eu comecei pelo produto? É o vício aqui da bagaceira do soma e produto, entendeu? Mas zero. Vamos lá. Então começa pela soma, tá? Então você vem aqui e faz assim, ó, pela soma, x1 mais x2. Será sempre, tá? Sempre, menos b sobre a. Tá? Menos b sobre a. Aí por que, como assim o menos b sobre a? Quem é o a? Coeficiente dominante. Quem é o b? O próximo. Então o número que tá. Aqui é x ao quadrado, aqui é x, né? Aqui é x, ó, 2, expoente 2, aqui é expoente 1. Então, esse é o coeficiente dominante. O próximo negativo sobre ele, entendeu? Então, pode ser o número que for, é sempre o próximo negativo sobre ele. Então, o produto é a soma menos b sobre a. E o produto, aí o negócio aqui é isso, ó. É x1 vezes x2 é o próximo, só que positivo, tá? Sobre a. Então, na hora que a gente está montando para estudar, para fazer questões usando relações de Girard, é assim, você começa com a soma, certo? A soma, e começa com o sinal de menos. Todos os outros que vêm aqui, aí vai ser menos, depois vai ser mais, aí depois vai ser menos, aí vai ser mais, vai ser menos, vai ser mais, vai ser menos. Então, equação do segundo grau. Quantas relações? 2. Equação do terceiro grau? 3. Equação do quarto grau? 4 relações de Girard. Fazendo combinações com as raízes, tá? No caso da equação do segundo grau, o famoso soma e produto. Aí a galera, né? Vou te ensinar soma e produto. O bicho sabe pra caramba. Não, é Girard, pô. Então você não vai fazer isso com o professor, né, gente? Tadinho. Terceiro grau, quantas relações vai ter? 3. Vamos lá, então aqui, ó. A, x ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cx, mais d igual a 0. Ok? Começa sempre por onde? Pela soma. E a soma dá negativo. Beleza? Sempre dá negativo aqui, ó. Então começa pela soma, a soma dá negativo. Quantas raízes tem? 3. Então fala pra mim, vai. x1 mais x2 mais x3. Tem que dar quem? Menos b sobre a. A próxima relação de Girard aqui, a última é sempre o produto, tá? A próxima relação de Girard, o resultado tem que dar o próximo, só que vai dar o quê? Positivo. Então aqui vai ter que dar igual a C sobre A. Aí a terceira e última relação, aí você parte para o próximo, troca o sinal. Se era mais, vai ser o quê? Menos D sobre A. Então, esse aí da multiplicação que você falou aí, não é um termo independente lá, por exemplo, B? É. Nesse caso, na verdade é sempre o próximo. É isso que eu não entendi. Então, é porque na verdade é o seguinte, assim, no começo da aula de hoje de equações algébricas, o primeiro exemplo que eu dei foi com fatoração. Que era tipo assim, mas eu já estava aqui, ó, essa daqui. Não, tá aqui, ó, pronto, essa aqui, ó. Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho quantas raízes? 4. Uma delas é o 0. Aí a gente fez o quê? Colocou em evidência, caiu em outra equação algébrica. Aí você joga relações de Girard aqui, ó. Não pode, é proibido jogar aqui, Chico? Não, não é isso, é porque é inútil jogar aqui. Entendeu? Eu só fiz um termo sem independente. É. Aí eu peguei e aplicou o... Exato. Isso é lá no caso Não, é outra situação aqui. É outra situação. É porque eu não entendi. Ele não
você geralmente vai usar relações de Girard quando não tem necessidade de encontrar as raízes. Por incrível que pareça. É. É quando ele já pede direto, né? Tipo, a soma das raízes ou algo do tipo. Pode ser, mas É porque eu já vi questão assim, É, de colocar um dedo pode na ser, e você é. soma, aí você sabe só já. soma. Você não precisa descobrir quais são, né? Só É, soma. soma. Vamos fazer aqui então. A próxima relação, aí você vai fazer o quê? A soma dos produtos das raízes duas a duas. De novo. A soma dos produtos das raízes duas a duas. Vamos lá então. A soma de quê? Dos produtos das raízes duas a duas, certo? Então no caso vai ser quem? Fazendo combinações, né? Vamos lá. Isso mesmo. Vou até colocar aqui, ó. Soma dos produtos das raízes duas a duas. É de terceiro grau, né? Ok. Eu vou escrever aqui, mas é porque eu quero viajar lá na frente, eu quero jogar você lá na frente e voltar. Se fosse do quarto grau, você ia começar pela soma, normal. Aí a próxima ia ser o quê? A soma dos produtos das raízes duas a duas. Aí a outra, isso. Aí você acaba criando um mecanismo, você cria um algoritmo mental que não precisa decorar o maluco, entendeu? Então você começa com soma, aí depois você faz a soma das combinações duas a duas, aí depois faz a soma das combinações 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, 6 a 6, até que a última vai virar produto. Então se é do terceiro grau, as combinações chegam no máximo 2 a 2. Se é do quarto grau, as combinações chegam no máximo 3 a 3. E se é do sétimo grau, as combinações chegam no máximo 6 a 6. Foi o denésimo grau. N menos Tá entendendo como é que... Aí, bicho, aí... Não, e é somatório, filho. Fica bonito, entendeu? Mas eu não quero mais essa masturbação mental pra mim, não. Qual? Da quantidade? É porque se for de terceiro grau, a gente faz a soma. Depois a próxima relação é a soma dos produtos das raízes duas a duas. Então você combina duas raízes. Então o máximo de combinações de quantidade de raiz é 2 quando o grau é 3. Se for o grau 4, você vai aumentando essas combinações até no máximo 3. Se for 5, até no máximo 4. Então é sempre uma unidade a menos. A quantidade de... Então vamos lá, galera. Quero ver, hein? A próxima relação, vai. Soma das raízes... Desculpa. Soma dos produtos das raízes duas a duas. Então vai ser, como é que fica aqui? x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Tem mais alguma combinação de raízes duas a duas? Não, né? Essa é a quantidade máxima. Como é que você sabe? 3 fatorial? É 3, 2 a 2. É combinação 3, 2. Beleza? Mesma coisa que 3, 1. Que é a mesma coisa que 3, 1, que dá 3. Né? Não, dá 3. Porque 3 fatorial é 6, pô. É 3, entendeu? É 3. Vamos lá, então isso aqui tem que dar o próximo, né? O próximo, qual é o próximo? C sobre A, só que positivo. Então esse aqui é C sobre A. Então aquilo que eu estava falando, Vinícius, era o seguinte, olha, você vai montando essas relações, começa com a soma. Aí a próxima relação são a soma dos produtos das raízes, certo? Fazendo combinações. Como é grau 3, aí você começa com a combinação 2 a 2. Fechou ali, por quê? É o máximo que a gente consegue chegar, porque só falta mais uma relação, não são 3 relações? Então a última é produto. Então como é que é o produto? Então o produto x1, x2, x3 tem que dar o próximo negativo, né? Você vai intercalando, ó, menos, mais, menos. Nossa, agora ficou bem mais fácil. Eu tinha que ficar decorado. É muito ruim quando você tem que decorar. Aí, vamos fazer só uma brincadeirinha aqui então.
Se fosse grau 4, qual é a primeira? Vai. X1, X2, X3, X4 é igual a menos B sobre A, certo? Vamos lá. Agora, soma dos produtos duas a duas agora. X1 vezes X2 X1 vezes X2, mais X1 vezes X3, X4, mais X2 vezes X3, mais X2 vezes X4, mais X3 com X4, próximo, C sobre A. Então essa aqui já foi uma, aqui já foi duas, mais uma agora. combinação de 3, né? Combinação de 3 agora, vai. X1, X2, X3, mais X1, 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 X2, X4, mais X2, X3, X4. Qualquer um que você pegar agora vai tipo permutar aqui, né? E aí isso aqui tem que dar o próximo, no caso, negativo, né? Menos D sobre A. E por último, aqui esse aqui era o máximo, né? 3, lembra? 3. 3 porque é grau 4. Vamos lá, o último é o produto. X1 é sobre A. Lembrando que isso aqui seria uma equação do tipo AX à quarta mais BX ao terceiro mais CX ao quadrado DX mais... Aí naquela, a terceira ali, não faltou X1 vezes X3 vezes X4? Então a gente tem que colocar X1. Viu como é que eu não sou lá essas coisas? X1 vezes X3 vezes X4. Vê se não falta mais nenhum aí. Acabou, né? Também. Tem mais? Não, tá certo. Tem mais? Então, igual a menos D sobre A. Não é isso? Menos D sobre A. Ok, é isso. Que maluquice, né, velho? Aí, no caso da SpaceX, é bom chegar com essa, até aqui. Não vi ainda até a quinta, aí é maldade demais, Mas filho. também só saber montar é o suficiente. Então, pois é, não tem que decorar nada. Assim, tem que pensar na lógica de assim, tem gente que decora. Tem uns caras malucos. Mas também tem que abrir mão de alguma outra matéria. E é coisa que já não vale a pena. Para prova de concurso. E abrir mão de tipo de hidrografia do Brasil. Tem como decorar isso aí a divisão de rosto. Bicho, terminou com FIA, tem a ver com geografia, então é trauma. Então, Eu tô com lá perto do meu computador, todo dia, mas Não, mas eu só tá cadê? Eu não sei nada. tá na frente do meu computador. exemplo, é o 3, né? Eu não sei nada. Eu sei alguns, tá bom, mas eu não sei. Eu tô decorando isso, mas eu tô sacando. Mas tipo aquela parte de igual Amazonas e tal, ocidental e tal, não sei o que, não sei nada. Minas Gerais ali. Não, Minas não, é. Falando de quê? É sobre o roça, você decorou? Classificação do roça? Tá todinha. Tudo não, mas só Aquela pra ter parte um olho de assim. Mato Grosso do Sul é. Mas assim, mais ou menos a localização de cada um. Sabe? Só o negócio daquela da Amazônia, entendeu? Planalto, planície e tal. Na Amazônia eu acho que botou também, sério. Eu acho mais chato Ah, do Mato eu Grosso. não sei. Eu tenho uma dificuldade Só de tu negócio lembrar- de residuais e tal, não sei o que. Só tu lembrar daquele negócio também, por exemplo, ó, ele tá falando do Mato Grosso, tu lembra do jacaré. Aí tu do jacaré por quê? Porque é o símbolo do Pantanal, do curso de Pantanal. Entendeu? Aí tu lembra do jacaré, tu lembrou lá que é uma região que tem que ficar atento, que sempre cobra na essa. Entendeu? Aquela região é a que mais cobra, né? É uma das. É mais complicado. Não, é por conta de água que o povo esquece. Porque é mais pequenininha, é que nem aquela barreira lá da É igual- Bahia, é que igual impede a tem- entrada dos ventos, que eu esqueci. Aqui Da lá do chuva. Rio Grande do Sul, que cai em Lagoa dos Patos também, Uhum. também cai muito, porque ninguém lembra. Hidrografia, tu só tu lembra ali, ó. Tu pega a hidrografia do Rio Grande do Sul, que passa
Exatamente. Galera, olha só que questão capciosa, como dizem os nerds. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui rapidão. Testa o número 1 ali. Menos 2 mais 3, aqui ó, menos 2 mais 3, não vai dar zero. Um já não é raiz. Vamos testar o menos 1. Expoente ímpar, troca o sinal. Par, mantém. Então aqui vai fazer o quê? Trocar, 2. Manter, 5. Trocar. Não é isso? 7. 12. Menos 3. Olha. Menos 3 dividido por menos 2. É 3 sobre 2. Os únicos divisores de 3 sobre 2 são o menos 1 e o mais 1. Testamos os dois, deu ruim. Entendeu? Como é que vai resolver essa equação agora? Tá entendendo? Brabo, velho. Brabo. Aí, então, sem teoria, o bicho pega, né? Sem teoria, o bicho pega. Vamos lá. Então, nessas tentativas aqui, a gente viu que os únicos divisores da razão menos 3 sobre menos 2 são os números mais 1 e menos 1. Porque o mais 1 e menos 1 divide qualquer número, né? Ok. Pois bem. Determine. Eu tô falando, né? Sabendo que M, N e P são raízes desse polinômio. São 3, não são? Olha o grau aqui, ó. Beleza? Determine. Letra A. É isso aqui que você falou, Sara. Isso aqui que você falou, ó. Determine M mais N mais P. Aí tem questão assim. O IES adora essa sequência didática. Ele monta assim para você aprender. Relações de errar. O IES. O Giovanni também. É gente boa ele. Então vamos lá. Quem é M mais N mais P? Steve, seu filho da mãe. Eu não sei as raízes. Como é que eu vou somar? Tá entendendo? Então, assim, eu não sei as raízes. Não tem que saber as raízes. Não tem que saber. Você tem que saber o quê? A relação de Exatamente. Então a galera que fica presa aqui, né? Porque acha que tem que encontrar as raízes. Vamos lá, então como é que... Pois é, vamos lá. Então aqui no caso, a soma das raízes, a gente tem aqui que a soma das raízes é menos B, no caso, né? Sobre A, certo? Quem é o B? 3. Então fica igual a menos o 3 dividido pelo A, que é menos 2, que dá... Acabou. É isso. Não quero saber quais são as raízes, mas eu sei que a soma delas está dando 3 sobre 2. Fechou? Beleza. Então tá bom. E a gente... Não entendi, fala de novo. Que eu sou retardado pra caramba. NNP. Isso. Coeficiente, qualquer um. Você botou Não, só 3. Só botou 3 porque só tem 3 raízes. Na hora que eu montei o enunciado aqui? Não, lá. Aqui tá, porque é a soma das raízes. Eu Só criei botou de... 3 porque só tem 3. eu criei de propósito. Quanto que dá M mais N? Muito bem. Letra B. A letra B, aqui ficou meio que trivial, né? Que é trivial zona. Mas olha só essa daqui, ó. Então, quanto que é isso? Filho. São as clássicas. São as clássicas. Então, porque aqui é o seguinte. Pois é. Aqui é o seguinte, lá no enunciado seria bem assim, olha. Sabendo que M e NP são raízes... perdão, nem seria assim, vou montar de outro jeito. Olha só. Da equação algébrica par... Poxa, eu coloquei igual a zero aqui. Coloquei igual a zero aqui, tá vendo? Já montei a equação, o polinômio com equação. É doido mesmo, né? É isso, cabeça. Eu preciso voltar a beber urgentemente, filho. Vou apagar aqui, tá? Não, deixa assim mesmo. Não vou apagar aqui, droga. É o toque, né? De matemática. Foi mal aí, galera. Deixa assim, beleza? Determine. Bom, o que eu ia falar mesmo? Até esqueci agora. Mas era assim, o que eu ia falar mesmo, velho? Não, pronto. Eu ia montar o enunciado, lembrei agora. Que eu li ali, eu lembrei. Dado o polinômio abaixo, né?
A soma dos inversos das raízes é. Entendeu? A soma dos inversos. Aí essa parte de entender, lembrar o que é inverso é a soma deles. Aí você quer fazer isso, você. Não. A matemática não permite isso. A matemática não permite. Seria... E 3 sobre 2 vai estar lá, né? Porque se você somar aqui, aí a genialidade do Peguinha lá era assim, inverter isso aqui, né? Não, pô, então é 2 sobre 3, acabou. Aí tem lá na letra A, 2 sobre 3, né? Porque fatalmente vai estar lá. Então, como é que eu vou... Isso aqui é a soma dos inversos das raízes, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Como é que você... Aqui é a soma de frações. MMC. A gente parte da hipótese de que os denominadores são primos entre si, né? Não é assim que a gente faz em polinômios? Então, a hipótese, esses caras são primos entre si. Se eles são primos entre si, o MMC é o quê? Ok. Então, isso aqui vai ser M vezes N vezes... Essa é a ideia, pô. Já tem essa, não tem? É o produto das raízes. O produto das raízes é o último. Só que tem que ter cuidado, né? Tem que lembrar da sequência do sinal, exatamente. Mas vamos lá. Tudo isso dividido por M. NP. Ok. Então, mais NP. Proposital, tentar se deixar assim por causa do toque, tá? Tudo isso por N. Não, tudo isso por N. MP, certo? Então, aqui vai ser MP. Tudo isso por P. MN. Vou ficar na ordem aqui, vou ficar agoniado demais. Então, a soma dos produtos das raízes 2 a 2. Beleza? Então, vamos lá. Então, você, filho da mãe, isso aqui eu sei, Chile. Esse aqui eu sei. O MN mais MP mais NP é o próximo, né? Ó, aqui, ó. Aqui é menos, certo? Então aqui vai ser mais. Então vai ser menos 7 sobre menos 2. Não é isso? Então, já que a gente colocou aqui, vou colocar aqui também. Vai ser o quê? Mais. Não precisa colocar mais não. C sobre A, certo? Então quem é C? Menos 7 sobre menos 2, que dá 7 sobre 2. Pronto, fechou. Já tem essa parte aqui de cima, né? Produto. Olha lá. M, N, P. É o próximo, só que agora troca, né? Então vai ser menos D sobre A. E vai dar 3, né? 3 sobre menos 2, que dá menos 3 meios. Então, esse número aqui, dividido por esse, né? Menos 7 terços, então. Então, aqui vai ser 7 sobre 2 sobre menos 3 sobre 2. Cachau? Desculpa, cachau no 2. 7 dividido por menos 3, menos 7 terços. Vou fazer besteirinhas agora. Vou fazer bobeirinhas, mas bobeirinhas matemáticas, tá? Pode ser? Aí eu vou deixar você à vontade para fazer, viu? Ok? Mas você vai prometer que vai fazer. Amém? Amém. Vocês podem até debater um com o outro aí. O importante é que eu quero o resultado. Aí a gente encerra o conteúdo, enfim, tá, do edital. A gente mata o edital agora com essa questão. Só que aqui eu vou subir só um pouquinho o nível, só bem pouquinho mesmo. Vou chamar de exemplo 4 aqui, ó. Esse bem pouquinho dá até medo, né, Sara? Bem pouquinho que nunca é mentira demais. Estive mente muito. Ai, ai. Se alfa, beta e teta são raízes
equação algébrica. Eu só tava lendo também. Se eu não posso procurar nessa eu consigo, não dá nem 2 minutos no mínimo. Naquela época eu falava que ia mexer na moto, verificava a segurança da obreira, como é que baixava a cabeça assim, patrão. Aí tu me Menos 3 mais 1 dá menos 2. Ah, não, que droga. Pronto. Menos 3 mais 1 dá menos 2, mais 5 dá... Ah, não, dava não. 3, 3, 0. Trocou 3. Mantém. Também não dá 0, ok. Pronto. Fazendo essa daqui, aí a gente partiu lista. Ah, é aquele que coloca em evidência do Essa é essa é massa. Fazendo agora, vou dar vista, hein? Vou dar vista, hein? Quanto tempo você não ouve essa frase? Vou dar vista, hein? um ponto só de cada. Ou então fala assim, ou então. Um ponto só de cada, tem que estar Aí eu falo assim, galera, faz a questão. Aí você pergunta, vai ter vista? Vai dar vista? É, vai ler nota, professor? É pra copiar? Essa pergunta, meu irmão. Ô, dor de estômago. Nossa senhora. De repente o professor que falava, só quero resolução. Não precisa copiar iniciado, só quero. Maria. Deixa eu ver se teu. É do militar? É do militar. Você já lembra do Alfamon? Eu não gostei muito não do Alfacom, aquele lá. Mas esse eu achei melhor. Esse daí eu achei bem melhor também. Ele é separado. Ah, ele é separadão. E eu É achei porque massa eu essa acho o pai que, tipo assim, ele tipo, tem a questão da resolução logo embaixo. Não tem espaço, é muito É, esse aí pequenininho. não tem. Esse aí não tem resolução não, tá aqui abaixo. É bom assim. É que esse daqui, por exemplo, eu gosto de apostila assim grande, agora aquelas pequenininhas. Não, é melhor. Eu também gostei, eu gostei mais Não dessa. acredito. Desculpa aí, tá? Apostila. Não, mas tá mal que eu tava lendo na cara. É o quê? Você é caro, É o quê?
o visto, vou dar o visto, hein? Vale ponto? Vou copiar, nossa, essa aí, bicho. Eu já xinguei menino, velho. Só dava aula. Ainda dou aula na escola. A gente ia pra ir no banheiro, aí tinha o nosso grupo, professor. Aí a gente levantava muito de banho no banheiro. Aí a gente trocava a cadeira com outro colega e pedia de novo. Aí o mesmo moleque ia tipo umas 5 vezes no banheiro falando que era outra pessoa. Aí sempre que um perguntava, aí não, professor, foi eu que pedi. Aí Não não cheguei, botava a cabeça da não professora. cheguei nesse nível, não. Porque a Aí minha, ô Vinícius, a minha memória, velho, ela é. Eu tinha um professor Ela é cabulosa. professor que ele era assim, ó, ele era de física. Ele só chegava aqui, aí na sala tinha tipo um pequeno home Twitter, Uhum. aí ele conectava o celular dele ali e botava o rockzão dele. E ele tocava lá, e o rockzão tocando e ele. Meu Deus, não, eu curti Aí, essa- terminaram? Não, nos 5 minutos. Ele terminou, pode ir para a biblioteca que eu vou explicar e no final da aula eu quero tudo. Aí ele chegou aqui, chegava na sala, botava, todo mundo copiou, copiando, deixa eu ver, aí passava, copiando não, tira foto, colar e vai lá pra sala, pra biblioteca. E ó, dava aula, e o moleque tinha que correr atrás. Lá tu estudava, tu se lascava. Onde que é isso aí? essa Concentração de matemática lá. Ah, só. Aí essa professora, é tipo, ela ficava doentinha, porque ela voava um som, só que ela sabia. Aí ela, eu acho que vocês estão de graça comigo, cara. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho, ela não, professor. Aí, só que era o uniforme, né? Então, tipo, o uniforme era muito parecido. Aí quando a gente, tipo, eu fazia isso, aí ela sabia, porque ela me marcava. Ah, Aí ela já sabia que eu fazia isso. Aí, só que isso é porque ela era muito chata com a gente. Ela era muito chata. Muito chata, muito chata. Aqui, tipo, Maldade. às vezes bota um vídeo nada a ver pra tu e sai pra tu. Mas se for vezes, Sabe? Aquela tipo de professor que te obriga a fazer festa. eu acho que eu vi já. Professor, como que faz em invencível? Divide e soma por si. divide e multiplica. Ô, galera, vamos fazer aqui. Veja. Olha, aqui não é mais cair, né? Não pode mais cair numa dessa daqui. Aqui é o som, querendo ou não, se você perceber, aqui tem 2 nos numeradores. Então a gente coloca em evidência esse 2 e percebe que esse 2 está multiplicando a soma dos inversos das raízes. Aí vira uma coisa clássica que a gente acabou de fazer. Tchau, né? Aí, olha, esse 2 aqui, aí tem produto, né? A potência 2 de um produto. Como é que fica? Como é que fica a potência 2 do produto? Pode ser 2 ao quadrado. Isso, aí você 2 ao quadrado, né? E esse aqui é o quadrado. Mas vamos deixar quieto, porque aqui a gente sabe que aqui a gente vai encontrar um número aqui assim, ó. Bem aqui, ó. Aqui é um número. Então a gente vai pegar esse número e vai encontrar esse cara. Já sabemos que aqui dentro, essa parte aqui, né? 1 sobre alfa mais 1 sobre beta mais 1 sobre teta. Isso aqui a gente já sabe. O que que é? Alfa, beta, mais alfa, teta, mais beta
teta sobre alfa, beta, teta, certo? Aí, a soma dos produtos das raízes duas a duas. Não é isso? Olha lá. Então, a soma dos produtos das raízes... Aqui, a soma vai ser menos esse, não é isso? Não é isso? Menos esse? A soma dos produtos duas a duas, mais esse. Beleza? Então, vai ser mais 5 sobre menos 3. Então, aqui vai ser 5 sobre menos 3. Tudo bem, gente? Tudo bem, né? Ok. Aqui produto, então o próximo, se era mais, isso aqui é o quê? Menos. Aí menos o mais 4, menos 4, sobre menos 3 dá 4 sobre 3. Cortou, cortou, não é isso? Fica menos 5, né? Menos 5 sobre 4. Então menos 5 quartos. Só jogar aqui. Por que ali ficou 4 positivo? Não é menos Onde? B sobre A? Ah, na Aqui? multiplicação. A relação da multiplicação. Então, é aqui. Menos D sobre A? Então, aí menos com esse mais fica menos. Ah, tá. Porque o menos ali do 3. É, esse menos aqui, 4 terços, beleza? Então, essa resposta aqui, vem aqui assim, ó. Então, aqui ficou 2, que multiplica menos 5 quartos, tudo isso elevado ao quadrado. Agora, tchauzão, né? Tchau aqui, ó. Pá, aqui fica quanto? Melhor, né? Aqui fica 2, aqui fica 1, né? Menos ao quadrado. Mais 5 ao quadrado. 25 sobre 2 ao quadrado. Não, isso não é uma casa, isso é um castelo. 25 quartos aí. Ah, poxa, moleque. Casarão é esse, bagaceiro. Acabamos o conteúdo, glória! Agora é intensivão. Hoje a gente acabou o edital, a gente... Valeu, meu querido, valeu. Bons estudos aí. Então, intensivão agora. Intensivão é com um I mesmo, né, gente? Intensivão é com I, né? Então, eu vou chamar aqui o seguinte, olha. Vamos chamar aqui de aulas 1 e 2. Lista, vou colocar aqui, olha. Lista aulas 1 e 2. Pra gente ir se localizando, tá, galera? A gente vai se localizando aí para cada aula, que não vai dar tempo de resolver todas das aulas 1 e 2 hoje, né? Então, bora aqui, bora começar com a primeira. Questão 1. Pega a visão aí. A parábola determinada pela função f reais para os reais, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, é uma função quadrática, né? Tem vértices de coordenadas 4, 2. Então, você tem uma função f de r em R, onde f de x é ax ao quadrado mais bx mais c e o a é diferente de zero. Definiu função quadrática. Ó, dos reais para os reais. Não é função polinomial, é função quadrática. Então, se é função quadrática, as raízes são reais. Se o delta der negativo, desce negativo, né? Aí não existiria nos reais. Pois bem. Fala assim, tem vértice de coordenadas 4, 2. Então, vértice 4, 2. Tem, vamos lá, me ajuda a organizar aqui. Ó. Se tem vértice de coordenadas 4, 2, quais são as informações? Isso, exatamente. Que o x do vértice é 4, não é? E que o y do vértice é 2. X do vértice menos b sobre a vale 4 e menos
delta sobre 4A é igual a 2. Não sabemos ainda se essas informações serão úteis. A gente está só jogando aqui, tá? Federal de Santa Catarina, viu, gente? Você pode ver que eu coloquei, olha aqui, ó. Federal de Santa Catarina, questão 1, questão 2. Questão 3, FGV, 4, FUVEST. São questões de vestibular, porém, modelo que trabalha muito a parte algébrica. A Federal de Santa Catarina gosta muito de matemática próxima do modelo da ESA, tá? Que vai para uma álgebra, para uma matemática pura, mas tem alguns contextos ali. 2A, isso. Menos B sobre 2A. Perdão. Menos B sobre 2A, isso. Pois bem. Se o ponto de coordenadas 2, 0 pertence ao gráfico, então veja. Ponto de coordenadas 2, 0, certo? Então esse 2, 0 também pertence a... Então ponto 2, 0 pertence a F. Ok? Pertence ao gráfico da função F. Então o produto ABC é igual a... Ele quer saber quanto vale o produto dos coeficientes, né? Então, A vezes B vezes C é igual a 0. Vamos aqui. Aí é só pensar aí agora. Vai. B igual a quem? Delta? Isso. No caso, o B vai dar menos 8A, né? Isso. E o delta também dá menos 8A. Então ele podemos considerar que são iguais, que eles são proporcionais, na verdade. Pode ser o duplo, pode ser o triplo, entendeu? Mas vamos colocar aqui que sejam iguais. Já ajuda também, porque vai acabar cancelando. Vai lá, então, o que mais? Isso aqui é raiz também, né? 2 é raiz também. Então, isso significa que esse tem que dar 0 ali, né? É uma das raízes. Qual? Aquele que a gente coloca na linha. Qual o nome, né? Brio-Ruffini? Brio-Ruffini, que a gente já sabe uma das raízes, depois descobrir as outras duas. Mas é uma boa. É uma boa porque você já tem. Mas aqui não está trabalhando com as raízes, né? Está trabalhando com os coeficientes. Mas e se você quiser encontrar as raízes depois, também pode. O que tem? Vai cair, vai dar uns sistemas aqui. Vai dar um sistema. Você vai substituindo daqui, joga dali, aí vai dar mesmo. Bom, eu tentaria um caminho assim, pegar nessa pegada aqui, ó, que o B vale menos 8A, né? Eu provavelmente provavelmente eu iria por aqui mesmo. E o delta é B ao quadrado menos 4AC, né? Vale menos 8A, o A vai embora, né? Aí vai dar bom, aí você começa uma pancada de corte ali. Vamos lá, qual que a gente vai tentar? Vamos tentar esse aqui então? Então a gente vai colocar aqui 3 pontinhos, vai falar o quê? Que o B vale quanto? Menos 8A, certo? Por isso daqui. E viu que o delta também vale menos 8A. Mas quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Será que vai dar bom? Menos 8A, certo? Joga aqui, pode jogar aqui, ó, B ao quadrado. Aí vai dar 64A ao quadrado. Vai dar ruim, hein? Mas bem que tem um A aqui, ó, vai cancelar. Não sei, vamos lá, vamos tentar aqui. Tá vendo os caminhos que a gente vai jogando na prova? Você está fazendo a prova, tá? Então aqui vai dar 64A ao quadrado menos 4AC é igual a menos 8A, certo? Isso, e só pode fazer isso porque afirmou que ele é diferente de 0. Que aí você vai poder cortar, tá joia? Mas já pode cortar direto, pra gente ganhar tempo. Então aqui fica como? 64A, não é isso? Menos 4C. Peraí, só um pouquinho. Vamos dividir tudo por 4A. Né? Por 4A. 16A, certo? Menos C.
não é isso? É igual a 2. Menos 2, né? É 4A, então menos 2. É isso? Só para não me perder. Deixa eu colocar aqui, ó. Dividido por 4A. E agora, o C é 16A mais 2, né? É 16A mais 2. E agora? F de 2 é 0. Não é isso? Bom, com essa daqui, ó, F de 2 é 0. Se F de 2 é 0, 4A, é isso? 4A mais 2B mais C, não é isso? É igual a 0. Pode ser? Você sabia que nessas tentativas aqui durante a prova, a gente encontra tipo C igual a C? 0 igual a 0? Porque se você estiver usando a mesma equação, uma equação proporcional, entendeu? Você vai encontrar um C igual a C. Vamos lá. O igual a 0, nesse caso aqui a gente talvez não encontre não. A gente está usando equações que no sistema linear elas têm solução, pelo menos uma solução, então ela pode ser infinitas, né? Mas vamos lá aqui. F de 2 é quanto? F de 2 é 0, certo? Se F de 2 é 0, vamos jogar aqui, ó. 2 ao quadrado 4A, não é isso? 4A mais 2B mais C é 0. Quanto que é o B? Menos 8A vezes 2, menos 16A mais 4A. Vamos lá, de novo, vamos lá. Quanto que é o B? Quanto que é o B aqui? Menos 8A vezes 2, menos 16A mais 4A, menos 12A. Menos 12A mais C é igual a 0, não é isso? Isso, pois é. É agora. Que o C começa a bagaceira, né? Vamos lá. Eu ia jogar pra cá, mas pode jogar aqui logo, pra gente ficar feliz, né? Menos 12A mais quem? 16A mais 2 é igual a 0. Aqui vai dar 4A igual a menos 2, A é menos meio. Já encontrou o A, já vai reação em cadeia agora, né? Encontrou A, reação em cadeia. Encontra o C e encontra o B. Não é isso? É aqui assim, né? Ou aqui, você está falando. Aqui é porque isso aqui... Por que eu coloquei igual a 0? É interrogação. É interrogação. É isso. Ele quer o produto, né? Tá, vamos lá. B é igual a menos 8A. Então, B é igual a menos 8 vezes menos meio, certo? Quanto que é o B? 4. E o C? 16A mais 2, né? 16 vezes menos meio. Menos 8 mais 2. Menos 6. Então, C é menos 6. Produto. A. Vou escrever, né? A vezes B vezes C. Menos meio vezes B. 4 vezes C menos 6. Produto positivo. Metade do 4 é 2. Vezes 6, 12. Tem a opção 12 aí? Tem mesmo? Letra E. Essa, moleque. Manipulação algébrica é a questão, né? Se a gente, aqui eu tentei ir num ritmo de prova, de resolução, mesmo eu explicando. Então a gente deve ter levado assim, uns 4 minutinhos, eu acho que no máximo. Mesmo perguntando para vocês, porque na hora da prova é você com você, né? Na hora da prova é você com você, você tá lá para... Nunca vai cair esses de sistema linear e de sistema linear, né? Sempre vai cair dentro de outros. Né? A não ser que não for para classificação. Se ele desse mais um ponto aí, já dava, vai jogar sistema linear direto, né? Vai substituindo.
Que tem equação do... Tem questão assim, Vinícius, que acontece isso que você tá falando. Tipo, ele dá 2 pontos ali. Ele te dá 2 pontos, você substitui, já monta a equação. E às vezes você encontra o C logo de cara. Entendeu? Eu pensei em substituir a equação, mas eu esqueci que tinha tem 3 incógnitas, não tem como resolver só com 2 equações. Não dá. Aí ele seria possível e indeterminado. Galera, obrigado mais uma vez, hein, gente? Vocês são demais. You are great. O que é you are great? Moreno em francês.